Voltar no tempo, há 21 anos atrás, naquela distante noite de 13 de março de 2004, no salão do Lions Club, onde foi realizado o lançamento desse livro, Sapezal, da Ascensão ao Declínio. Um livro simplesmente maravilhoso que conta a história do velho distrito. O começo, a fase de ouro. Sapezal tinha um comércio muito forte. Lá tinha farmácia, tinha açougue, tinha casa de comércio, tinha prefeitura, tinha banda de música, tinha escola. Aqui fala até o nome do primeiro prefeito de Sapezal. É um livro simplesmente maravilhoso. Um livro que não pode faltar na sua biblioteca. Você principalmente que gosta de história. Só se você me perguntar onde eu adquiri esse livro, eu acho que hoje não tem mais esse livro para comprar, porque as suas edições foram todas esgotadas. Esse livro, escrito pelo ex-prefeito Benedito Benício, que também era historiador e escritor, é um livro muito bom, é um livro ótimo. E naquela noite de 13 de março foi feito o lançamento lá no Salão do Lions. Então eu queria convidar você para a gente rever como foi o lançamento do livro Sapezal, da Ascensão ao Declínio. Mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir um favor para você. Se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, esteja nos seguindo nas redes sociais. Então agora vamos para o vídeo.
especial, queremos louvar, agradecer a presença de netos de Evaristo Soares Monteiro, o formador aqui do nosso, hoje, distrito de Sapezal. Encontra-se aqui presente a professora Marlene, professora Maria Augusta, Paulo Tadeu e Aparecida, acompanhada do seu esposo Altino Correia. Agradecemos, então, sensibilizados na presença de todos os senhores nessa noite, para nós de muitas festas. Professora também Claudete Marcorato, diretora da FAPEP, Presidente Prudente. Foi Benjamin Rezende, da reitoria da UNOeste, de Presidente Prudente. A vereadora Alba, da Câmara Municipal, de Presidente Prudente. Senhores, essa noite representa uma ocasião de gala para o Lions Club de nossa cidade, posto que um dos seus membros alcança um grande destaque mediante notável feito. Por este motivo, muito honrados, os membros do clube trajam hoje seu uniforme para ocasiões especiais. Com homenagem de seus companheiros, solicitamos ao casal presidente do Lions Club de Paraguaçu, Jatiri e Clarice, que acompanhe Benedito Benício em seu ingresso a este recinto. Senhoras e senhores, essa é a banda da Escola Estadual Maria Ângela Batista, que fez questão de estar presente nessa noite para homenagear aquele que foi um dos músicos também incentivadores das bandas de nossa cidade. E a banda vai apresentar mais um número.
agradecemos a apresentação da Escola Estadual Maria Ângela Batista Dias. Bem, fruto do seu trabalho dedicado como funcionário público municipal, como prefeito municipal, como vereador, como proprietário rural, como amigo, como cidadão exemplar, muitas e frondosas árvores foram sendo plantadas ao longo desta vitoriosa caminhada de Benedito Benício, sempre rendendo frutos de qualidade. E Benício teve filhos, vitoriosos também. De sua união com Dona Sofia, a nossa estimada Dona Nena, companheira e parceira inseparável nas árvores plantadas por toda uma vida, nasceram Celso, que é advogado, professor universitário, hoje acompanhado da sua esposa Deusa, Paulo, que é professor universitário, com mestrado na Espanha, na área de letras, e Célia, engenheira agrônoma e pedagoga, acompanhada do seu esposo José Antônio. Também estão aqui seus netos Júnior, Sérgio, José Augusto e Bruna. Os netos João Vitor e André Luiz. Os bisnetos João Vitor e André Luiz. Aqui também estão presentes seus irmãos Francisco, cunhada Nenê e a irmã Tereza. E muitos sobrinhos e sobrinhas que ajudam a completar esse cenário maravilhoso dessa noite. Pois bem, árvores plantadas, filhos criados, hoje o Benício completa seu trinômio de realização de vida e lança seu livro, Sapezal, da Ascensão ao Declínio, notável contribuição para o registro histórico do município, visto a partir de uma das suas vertentes de desenvolvimento. Então, falemos um pouco sobre a vida de Benedito Benício. Filho de Francisco Benício e Cândida Inhazim Benício, nosso escritor nasceu em Platina, no dia 25 de junho de 1915. Sua família mudou-se para Sapezal por volta do ano de 1922, onde ele passou sua infância e adolescência, tendo realizado então o curso primário na escola pública local e aprendeu música. Mais tarde passou a exercer a função de tesoureiro da prefeitura de Sapezal, com a extinção do município em 31 de dezembro de 1938 e sua consequente anexação ao município de Paraguaçu. Benício veio prestar serviço à municipalidade paraguaçuense, onde exerceu vários cargos de carreira, fixando-se na tesouraria até seu desligamento por aposentadoria. Disputou as eleições municipais de 1959 e foi eleito prefeito, democrática e categoricamente, exercendo o cargo de 1960 a 1963, ocasião em que a cidade conheceu desenvolvimento e conquistou muitas melhorias públicas. Mediante expressiva votação, exerceu o mandato de vereador sem remuneração de 64 a 68. Desde sua chegada à cidade, integrou-se à sociedade, participando de muitos movimentos sociais, civis e filantrópicos. Até hoje é membro ativo do Lions Club, já foi presidente do Conselho Deliberativo do Paraguaçu Tênis Clube, foi mesário da Associação Hospitalar de Paraguaçu por 12 anos. Estudou no Externato Cruz, de propriedade do professor Saturnino Cruz, único estabelecimento de ensino médio existente em Paraguaçu na época. Em 1982, candidatou-se e foi eleito vereador à Câmara Municipal, com mandatos de 1983 a 1988, tendo sido presidente da entidade por 2 anos, 83 e 84. Elegeu-se na eleição seguinte, exercendo o mandato de vereador pela 3ª vez, de 89 a 92. Atualmente, sem prejuízo de sua colaboração social, dedica-se à administração de sua propriedade rural.
Agora, vamos ouvir o que diz a Ensino Benedito Benício. Inicialmente, convido o anfitrião da casa, o presidente do Lions Club, o arquiteto Jatir Ramos Vieira e sua esposa, para fazer o uso da palavra e sua saudação ao homenageado da noite. Boa noite a todos. Quando o Celso me disse que eu deveria iniciar as palavras dessa noite, ontem, eu busquei escrever algumas coisas que pudessem estar à altura desse evento. E eu queria falar alguma coisa ao companheiro Benício. Mas quem sou eu para usar uma tribuna e falar a uma pessoa tão ilustre, tão valorosa da nossa cidade? Somente a força do cargo e a admiração que temos por esse cidadão me encorajou a chegar até esse microfone e dizer ao caro companheiro Benício que poder conviver com a sua sabedoria, com as suas virtudes, com a sua simplicidade, com seus ensinamentos de cidadania e de leonismo, conviver com seu entusiasmo e a sua vontade de servir, é uma grande escola para qualquer pessoa. Saiba, companheiro Benício, que o Lions de Paraguaçu é um clube privilegiado e nós, leões e domadoras, sentimos-nos honrados e felizes por termos tão nobre cidadão em nosso quadro de sócio. Obrigado por estar entre nós. Parabéns pela sua obra. Nesse momento, nós faremos uma entrega de um livro para o companheiro Benício e sua domadora. Bem, convidamos agora, muito mais até do que falando em nome do senhor Carlos, presidente da CPP, do CPP, diretor do Departamento de Assistência Social e presidente do Fundo Social de Solidariedade, nós chamamos a professora Lourdes Figueira para falar em nome da mulher paraguaçuense. Ilustres autoridades aqui presentes, doutor Edivaldo, prefeito municipal, em nome do qual eu cumprimento todas as demais autoridades. Ilustríssima senhora, dona Nena Benício, em nome da qual eu quero cumprimentar todos os parentes, filhos, netos, bisnetos, irmãos e outros familiares. Ilustríssimos senhores, ex-prefeitos, amigos, senhor Benício, excelentíssimos senhores aqui presentes e senhoras, eu quero cumprimentar a comitiva de presidente Prudente e em nome do Armindo Daguano Pereira, cumprimentar a todos que aqui compareceram nesta data para prestigiar o nome do seu Benício. A banda Maria Ângela já se retirou, mas eu quero cumprimentar ainda o Reginaldo, esse professor dos professores,
também soube brilhantar no início desse trabalho. Cumprimento também o Lions Clube de Paraguaçu, que é sempre assim. Os que não conhecem o Lions de Paraguaçu não sabem que tanto os leões como as doadoras, eles são sempre assim. Hospitaleiros, gentis, bonitos, bem arrumados, bem ajeitados e sempre no propósito de oferecer o melhor para os seus ministros. Excelentíssimo Senhor Benedito Benício, ex-prefeito de Paraguaçu, excelentíssimo, como sempre o senhor costuma me chamar, mas é o senhor que merece essa honraria, porque o senhor é a excelência, porque o senhor é o excelente entre nós todos aqui. Seu Benício, são 35 anos de convívio, de amizade pelo senhor. Não teria nem como eu fazer um discurso, são as palavras. Nós somos amigos demais para formalidades discursivas. Seu Benício, ao longo desse tempo todo, eu aprendi a admirar, a respeitar o senhor, a transformá-lo em meu mestre, mestre meu e de todos os meus amigos, os que labutam comigo. Mestre, porque o senhor nos ensinou a arte da política, o senhor nos ensinou a arte da ética, o senhor nos ensinou o que é ser solidário numa comunidade, o senhor nos ensinou o que é comunidade, o que é social e quais os deveres que nós, cidadãos, temos em relação à sociedade onde vivemos. Como dizia Branly, seu Benício, o senhor vai me desculpar, mas eu fui obrigada, eu não resisti em ler a prova do seu livro, ainda no forno, porque eu tive uma preocupação, um sentimento de certeza aliado ao de preocupação. Conheço o senhor profundamente para saber do seu caráter, da sua integridade, da sua moral, da sua cultura e do seu nível cultural, onde nós ficamos pequenininhos na sua presença. Mas tinha certeza, a minha certeza era absoluta em relação em como nós, amigos, autoridades, pessoas aqui presentes, vão receber esse livro. Sabesal, da sentença, o declínio. Claro que nós, da mesma geração, nós, tanto paraguaçuenses como os amigos de São Paulo, os amigos de Prudente, vão ter uma infinita alegria em ler uma obra que conte a história das nossas raízes. E que raízes! E que vila que foi Sabesal! E que vila que foi Conceição de Monte Alegre! Eu queria muito saber, tinha essa certeza de que seria uma obra vitoriosa, mas havia uma preocupação. Como educadora, nós sempre temos, todos nós educadores, temos o cuidado de quando um livro é interessado à juventude, aos estudantes, como é o objetivo do seu Benício, a nossa preocupação se atém em até que ponto esse livro vai atingir realmente aquilo que nos interessa ao estudante, ao jovem, aquele menino que está querendo saber, que está ansioso por saber da nossa história. Essa preocupação acabou desde a primeira página, porque ali se notou aquela linha filosófica, aquela linha política, aquela linha cultural do seu Benício, e inclusive a língua literária. Ficou fácil de eu deixar minha preocupação de lado e passar
a ter a certeza plena, tanto nós, seus contemporâneos, como os jovens, todos nós vamos amar e nos deliciar com essa leitura. Interessante, quando se lê o Sapezal, nós nos reportamos não só a história de Sapezal de Conceição do Paraguaçu, mas há uma ligação ao liame entre a arte política, a arte cinema, a arte televisão e a arte literatura. Como as coisas se casam, se encontram, se encaixam. De repente, nós estamos lendo o livro do Senhor e nós nos lembramos dos filmes bem ajeitados e sempre no propósito de oferecer o melhor para os seus munícipes. Excelentíssimo Senhor Benedito Benício, ex-prefeito de Paraguaçu, excelentíssimo, como sempre o senhor costuma me chamar, mas é o senhor que merece essa honraria, porque o senhor é a excelência, porque o senhor é o excelente entre nós todos aqui. Seu Benício, são 35 anos de convívio, de amizade pelo senhor. Não teria nem como eu fazer um discurso, são as palavras. Nós somos amigos demais para formalidades discursivas. Seu Benício, ao longo desse tempo todo, eu aprendi a admirar, a respeitar o Senhor, a transformá-lo em meu mestre, mestre meu e de todos os meus amigos, os que labutam comigo. Mestre, porque o Senhor nos ensinou a arte da política, o Senhor nos ensinou a arte da ética, o Senhor nos ensinou o que é ser solidário numa comunidade, o Senhor nos ensinou o que é comunidade, o que é social e quais os deveres que nós, cidadãos, temos em relação à sociedade onde vivemos. Como dizia Branly, seu Benício, o senhor vai me desculpar, mas eu fui obrigada, eu não resisti em ler a prova do seu livro, ainda no forno, porque eu tive uma preocupação, um sentimento de certeza aliado ao de preocupação. Conheço o Senhor profundamente para saber do seu caráter, da sua integridade, da sua moral, da sua cultura e do seu nível cultural, onde nós ficamos pequenininhos na sua presença. Mas, tinha certeza, a minha certeza era absoluta em relação em como nós, amigos, autoridades, pessoas aqui presentes, vão receber esse livro. Sapezal, da sentença, o declínio. Claro que nós, da mesma geração, nós, tanto paraguaçuenses como os amigos de São Paulo, os amigos de Prudente, vão ter uma infinita alegria em ler uma obra que conte a história das nossas raízes. E que raízes! E que vila que foi Sapezal! E que vila que foi Conceição de Monte Alegre! Eu queria muito saber, tinha essa certeza de que seria uma obra vitoriosa, mas havia uma preocupação. Como educadora, nós sempre temos, todos nós educadores, temos o cuidado de quando um livro é endereçado à juventude, aos estudantes, como é o objetivo do seu Benício, a nossa preocupação se atém em até que ponto esse livro vai atingir realmente aquilo que nos interessa ao estudante, ao jovem, aquele menino que está querendo
saber, está ansioso por saber da nossa história. Essa preocupação acabou desde a primeira página, porque ali se notou aquela linha filosófica, aquela linha política, aquela linha cultural do seu Benício, e inclusive a língua literária. Ficou fácil de eu deixar minha preocupação de lado e passar a ter a certeza plena, tanto nós, seus contemporâneos, como os jovens, todos nós vamos amar e nos deliciar com essa leitura. Interessante, quando se lê o Sapezal, nós nos reportamos não só a história de Sapezal de Conceição do Paraguaçu, mas há uma ligação ao liame entre a arte política, a arte cinema, a arte televisão e a arte literatura. Como as coisas se casam, se encontram, se encaixam. De repente, nós estamos lendo o livro do Senhor e nós nos lembramos dos filmes de Bang Bang, dos filmes de faroeste, onde nós vivenciávamos, e ainda vivenciamos muitas vezes, o transporte de carroça e o transporte a cavalo. Nós sentimos até o cheiro da poeira das ruas e não tem asfalto, e de repente o encharcado das ruas que foram molhadas pela chuva. Interessante como se parece o nascimento da nossa vila, o nascimento de Sapezal está muito perto dos nascimentos de todas as vilas, de todos os municípios dos Estados Unidos. É a mesma história, só muda de endereço. Que lindo! Depois a gente se transporta, de repente nós nos entrelaçamos com a televisão e vem a minissérie Um Só Coração. Como parece, como lembra, como são as mesmas datas, como são as mesmas figuras históricas. De repente está o Washington Luiz, dali um pouco está o Getúlio Vargas e depois vem Ademar de Barros. Tudo tão perto da nossa história, tudo tão perto das nossas realidades, e essas figuras estão lá porque elas fizeram parte da história de Sapezal, da história de Conceição e da história de Paraguaçu. Quando de repente a gente chega numa hora em que sente o cinema perto de nós, o filme de faroeste perto de nós, a gente sente aqueles dois times de futebol briguentos, rivais, que chegam às vias de fato e até tiros saem, como naqueles filmes. Que bonito, que bom a gente poder entremear a literatura, o cinema, a televisão e a própria vida. É uma felicidade imensa que todos nós sentimos, seu Benício. Eu tenho certeza absoluta que, na pessoa da Dona Nena, todos os familiares estão orgulhosos, exaltantes de estar aqui nesse momento. As autoridades, os amigos, que maravilha! Eu tenho ido há muito, por força do trabalho educacional, eu tenho ido a muitas noites de autógrafo e jamais vi uma noite com uma plateia tão seleta. É a primeira vez que eu vejo uma noite de autógrafo com pessoas de pé. Que coisa maravilhosa! Foi previsto cadeira para todos, mas todos queriam ver, todos queriam estar com o Senhor para dar um abraço no Senhor nesse momento. Seu Benício, nós somos realmente orgulhosos pelo Senhor viver, para o Senhor estar conosco, para o Senhor ter essa capacidade de ainda poder nos transmitir tantos conhecimentos, tanta
cultura, tanta história. Que amigão que o senhor é. Eu não poderia fazer discurso escrito, não. O senhor vai me perdoar. Oficialmente seria o justo, mas não me cabe. Nós somos muito íntimos para termos essas formalidades. Parabéns, Deus que abençoe, Deus que multiplique os seus anos, que o senhor tenha continuidade para fazer uma outra fase do livro. Eu sei que o senhor tem muitas histórias para contar. Esse é só o início e vamos contar e esperar pelos próximos. Deus o abençoe. Nós somos seus amigos. Nós estamos, todos que estão aqui, estão felizes por estar. Todos. Seu Vinícius, eu gostaria, essa aqui é uma lembrança, uma homenagem que a Prefeitura Municipal de Paraguaçu fez para o senhor, e ela está também em estado de prova, está também no forno, virá a placa de prata. Então, hoje é só para lembrar que ontem foi dia da cidade e hoje nós estamos homenageando. Paraguaçu Paulista é um município muito feliz pelos representantes que teve. Feliz porque aquelas duas vilas eram duas vilas briguentas e foi graças a tanta briga daqueles cidadãos daquele tempo que acontece sempre isso. Quando dois brigam, um terceiro leva. Sapezal brigou com Conceição. Conceição estapeou Sapezal. Enfim, sobrou para quem? Para Paraguaçu. Então, ontem, 79 anos de emancipação do nosso município, o mínimo que nós poderíamos fazer é prestar essa homenagem singela, como diretora do Departamento de Assistência Social e como presidente do Fundo Social de Solidariedade, eu passo às suas mãos a lembrancinha e depois virá a que sair do corpo. Obrigada a todos, parabéns. O Dr. Murad representa essa noite, o Dr. Massayuki Roxo, venerável da loja maçônica local. A longa jornada do Benício, por essa nossa vida, felizmente, durante a vida ele fez bons e grandes amigos. E para falar em nome deles, herdeiro de um deles, também tem suas memórias de Sapezal, eu convido o Dr. Ednei Naveira de Queiroz para falar neste momento. Excelentíssimo Prefeito Municipal, Dr. Edivaldo Segarra, ilustríssimas senhoras, ilustríssimos senhores presentes nessa solenidade. Quero aqui ser breve, porque são várias pessoas para falar e o dia é de comemoração de festa. Não podemos perder muito tempo com palavras, porque o povo paraguaçuense, do seu coração, transmite de forma brilhante, como está nessa noite, o carinho especial que tem por vocês. Foi com grande satisfação que recebi da família Melício um honroso convite para que, na qualidade de orador desta solenidade e noite de autógrafos do livro Sapezal da Ascensão e o Declínio, tecesse alguns comentários sobre a pessoa do ilustre cidadão Benedito Melício. Pouquíssimas são as pessoas como você, Melício, que nas inúmeras trajetórias da vida demonstraram tanta capacidade, competência e inteligência. Aliás, qualidades é que não faltam. Ao contrário, sobejam inteligência, cultura e espírito público. E não obstante o fato de ser hoje um dia de festa, nesse momento em que perante este auditório tão seleto,
Se funde o júbilo, a honra, o saber e a emoção, peço licença para dizer algumas poucas palavras sobre uma pessoa, um homem que considero que reúne uma gama de atributos que irradia simpatia, mostra-se exemplo de pessoa e de profissional, dotado de acentuada sensibilidade e apurado bom senso, e que sabe como ninguém amealhar simpatia, influindo e influenciando positivamente as pessoas. E se tratando de pessoas assim especiais, que acumulam vitórias, se mostram fortes e imbatíveis, costuma-se perguntar se elas são assim porque o destino determinou ou porque lutam para alcançar o sucesso. Analisando pessoas dessa estirpe, cheguei à conclusão que não se pode acreditar nas proezas, as lutas, o sucesso e suas vitórias simplesmente ao destino. O destino, se é que existe, Benedito Benício, ele é traçado e delineado pelo esforço, pelo ânimo que cada pessoa carrega dentro de si. Poucos sabem como você, Benício, utilizar e manusear os apetrechos e os armamentos para lutar contra os obstáculos da vida. Esses elementos nos são fornecidos durante um bom tempo e um precioso período por nossos pais, que nos ensinam a usá-los adequadamente, abastecendo-se de munições imprescindíveis para utilizar nas batalhas do dia a dia. Essa munição que ora me refiro é a educação, é o amor ao nosso semelhante, é a humildade, é a honestidade e a serenidade. Com esses elementos, passamos a enfrentar as intempéries do dia a dia, aplicando ou não o legado por aqueles que nos deram a vida. É justamente nesse momento em diante que escolhemos ou traçamos os nossos caminhos. É a partir de então que esperamos pela chegada da sorte ou lutamos para conquistar o sucesso. Você, Benício, quando jovem, municiado com os ensinamentos dos seus saudosos pais, preferiu o caminho do trabalho, da conquista e da perseverança, lutou como ninguém, sentiu na pele a dureza das dificuldades, mostrou-se apto como um guerreiro e os embates da vida nunca o enfraqueceram e intimidaram, nem o afugentaram, como aliás é próprio de pessoas dotadas de marcante personalidade e de férrea determinação. Poderiam perguntar, por que este orador vos fala sobre tanto da vida desse homem, Benedito Benício, se a sua idade é de 50 anos e difere tanto da desse grande homem? Tem explicação, senhores. Meus pais de tudo me encontraram, porque juntamente com ele foram criados como se fossem da mesma família. Tanto é que, desde pequeno, ao balbuciar as minhas primeiras palavras, já chamava de Benedito Benício. Ele tinha um livro. Tamanho era uma aproximação e os laços de parentesco por afinidade que sempre o cercaram. Conheço da sua vida da mesma forma que a do meu saudoso pai, seu grande amigo, e é por essa razão que falo com a certeza e com a emoção. Esta noite é de festa e de alegria. É de festa porque Benedito Benício nos presenteia com um livro que com certeza enriquecerá ainda mais a história de Sapezal e de Paraguaçu Paulista. É sem dúvida alguma de alegria, porque não fosse esse lançamento, dificilmente teríamos a oportunidade de reunir tantos amigos, parentes e conhecidos como nesta noite. E vou mais longe, senhores. Toda esta festa tem como responsável Benedito Benício. Uma vez que não fosse a sua capacidade e competência, não conheceríamos a fundo o que foi um dia a pequena Sapezal. No entanto, há uma pessoa que é responsável maior por tudo que está acontecendo nesta noite, como também pelo sucesso e do grande homem que é o escritor desta obra. Nada, absolutamente nada seria como é, e não teria o espetáculo da grandeza da obra, do perfil do homem, das vitórias alcançadas, do funcionário público exemplar, do digno e respeitado político e prefeito que foi, do grande chefe de família, do pai e do avô, se não existisse em sua vida a ilustre senhora e esposa Sofia Caram, tida e reconhecida por todos como a grande mulher, carinhosamente chamada de Dona Nena, minha adorada tia Nena.
É porque o dito popular é exato e sábio, quando diz: por trás de um grande homem, sempre há uma grande mulher, e aqui não é diferente. Não for o amor e o companheirismo da querida Dona Nena, Benedito Benício não teria a tranquilidade e serenidade para se destacar e despontar como um dos mais brilhantes e honrados homens políticos que esta terra teve a oportunidade de conhecer, e nem teria o mesmo entusiasmo e alegria que teve para escrever a grande obra Sapezal da Ascensão ao Declínio. A mulher com as qualidades que tem Dona Nena é que faz com que homens como Benedito Benício tenham toda uma vida de ascensão, de glórias e de sucesso, como desta noite. Além de Dona Nena, contribuiu também decisivamente para a existência desta obra, que hoje é lançada, o inegável apoio dos filhos Celso, Paulo e Célia, como também dos seus consortes, herdeiros e detentores dos sólidos princípios de honestidade, de dignidade e educação, transmitido pelo escritor Benedito Benício, Dona Nena. Querido Benício, senhores e senhoras, peço que não considerem estas minhas palavras como um discurso, porque não é. Fiz por escrito, porque é uma solenidade. O discurso nasce de ideias programadas, estudadas e bem analisadas. Eu apenas escrevi palavras simples que brotaram do meu coração como uma simples mina d'água. Os sentimentos que expresso são os mesmos daqueles que têm ou que tiveram o privilégio e a satisfação de conhecer, manter contato e conviver um pouco ou muito com um grande homem político e escritor que se chama Benício. Sempre foi do meu costume, já de algum tempo para cá, mesmo em momentos mais solenes como desta noite, proferir palavras de improviso, precisamente porque elas tendem a significar sempre, graças a Deus, exatamente aquilo que trago escrito dentro do meu coração. Falo da maneira como sempre fiz, emocionadamente, pois é no improviso que posso expressar a pureza da alma que penso ter. Por sua obra, ora lançada, e pelo exemplo de pessoa que você é, em nome de todos, rendemos as nossas homenagens e os nossos agradecimentos, pedindo que não pare por aí, Benício. Siga o seu caminho, continue nos mostrando que todo dia é dia de recomeçar e que não podemos interromper. Escreva outros livros. Conceda-nos sempre um exemplo de pessoa, de cidadão, de homem e chefe de família que sempre demonstrou honrar. Dizem que para que um homem se considere realizado, necessário se faz conseguir 3 coisas na vida. A primeira é ter um filho, a segunda é plantar uma árvore e a terceira é escrever um livro. Se assim é, Benício, você extrapolou os limites da realização, pois filhos teve mais de um e de primeira qualidade, que é bom que se diga. Árvores foram inúmeras, tanto é que até hoje é considerado o prefeito jardineiro. Tantas foram as árvores que plantou em nossa cidade, especialmente na Avenida Paraguaçu e na frente do cemitério. Aliás, quem por ali passa, vê que você conseguiu dar a vida ao lugar onde abriga a morte. Quanto a esse livro, este é o primeiro escrito e editado, pois antes desse já havia escrito da sua história ou da sua vida. Portanto, considere-se perfeitamente realizado. Quando o grande Arquimedes desvendou o princípio da alavanca, sintetizou numa frase seu imenso significado, dizendo: dai-me um ponto de apoio, eu levantarei o mundo. Você, Benício, para vencer a infância difícil e sofrida, para superar as dificuldades e incertezas, as dúvidas, os anseios, você conseguiu o apoio que Arquimedes pediu, encontrou na coragem, encontrou na força, na persistência, na humildade, no amor e no trabalho. Esta solenidade da qual hoje participamos não é somente a de lançamento de uma grande obra, é também uma resposta que a vida lhe dá, que a sua família lhe oferece, seus parentes, seus amigos e a sociedade, da seguinte forma: parabéns, Benício, pelo caminho trilhado. Parabéns pelas incertezas sofridas e vencidas na juventude. Parabéns pelo trabalho quando adulto. Parabéns pela tranquilidade e felicidade que sempre levou para o ambiente familiar. Pela sua sinceridade,
pela alegria, pelo nome político, pelo respeito que adquiriu em toda a sua vida, conseguindo a façanha de ser reverenciado, elogiado e respeitado até mesmo pelos seus adversários políticos. Finalizando, digo as palavras do poeta Fernando Pessoa, que dizia: de tudo ficam três coisas: a certeza de que estamos sempre recomeçando, a certeza de que precisamos continuar, a certeza de que seremos interrompidos antes de terminar. Portanto, Benício, devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Parabéns, Benício, você é um vencedor. Muito obrigado. Membro, já foi venerável da loja maçônica local. Mas o maior predicado dele é ser irmão de Benedito Benício. Senhoras, senhores, autoridades, ilustres presentes, minha saudação a todos. Junto-me aos oradores que me antecederam no uso da palavra para também cumprimentar e parabenizar o cidadão Benedito Benício pelo lançamento do seu livro Sapezal, da Ascensão ao Declínio. Trata-se de um livro muito interessante, historiando episódios vivenciados pelos antigos moradores de Sapezal. Não é fácil narrar acontecimentos passados num tempo tão distante. Não são muitas as pessoas remanescentes da época. Para o bom êxito da obra, imperou principalmente a excelente memória de Benedito, bem como a sua lucidez impecável. Vale a pena ter essa obra. Vamos falar agora sobre o autor. O que muitos não sabem é que Benedito Benício não é sapezalense de nascimento, mas com toda certeza de coração e de um coração muito grande. Nasceu criança para Sapezal, quando nossos pais para lá se mudaram para ficarem mais perto de nossos avós, Carlos Anesim e Dona Maria, e acompanhando a ferrovia Sorocabana, lá se estabeleceram um comércio de secos e molhados. Ainda criança, Benedito abraçou a bandeira do trabalho, bandeira essa que o acompanharia sempre e até hoje o acompanha. Nunca recusou o trabalho honesto. Sua infância, adolescência e mocidade foi sempre dedicada à família. Ainda assim, achou tempo para se preparar para a luta da vida. O nosso pai assimilou o bom caráter e os bons ensinamentos. Herdou dele também a arte da música, aprendendo a tocar, compor e a escrever música. Com a morte do nosso pai, Nino, como nós o chamamos carinhosamente em família, assumiu a responsabilidade da casa, ajudado pelo amor de nossa mãe. Casou-se com Dona Nena, nossa querida cunhada, filha do senhor José Caran e Dona Rosa, sendo agraciado pela bênção de Deus com 3 filhos maravilhosos: Dr. Celso, Professor Paulo e Doutora Célia, assim como genro, noras, netos e bisnetos. Com a extinção do município de Sapezal, Benedito mudou-se para Paraguaçu Paulista, continuando no exercício de suas funções como funcionário público. Na nova cidade, continuando sua vida dedicada ao trabalho,
participou de inúmeras entidades assistenciais, não medindo esforços no atendimento dos menos favorecidos pela sorte. Na vida pública, exerceu, além de funcionário, os cargos de vereador, presidente da Câmara e prefeito municipal. Como prefeito municipal, construiu inúmeras obras beneficiando a comunidade paraguaçuense. Não obstante as suas atividades intensas, Benedito nunca se esqueceu de seus irmãos, sempre presente com seus sábios conselhos e ensinamentos, encaminhando-nos numa vida digna. Por toda essa dedicação à família, pelo seu amor, nós, os seus irmãos, sem nenhuma discordância, tenho certeza, somos muitíssimos gratos por tamanha dedicação. Benedito completa hoje o dito bíblico que diz: o homem na sua vida deve construir uma casa, constituir uma família e escrever um livro. Está aí Sapezal, da ascensão ao declínio. Muito obrigado. Queremos encerrar essa sessão de oradores sem ouvir, talvez, uma das causas da existência do livro, né? Esse livro se refere a matérias publicadas no jornal A Semana. Então eu peço ao professor Osório Demetrio Moraes que faça o seu pronunciamento encerrando os oradores desta noite. Boa noite. Todo mundo falou das qualidades, da inteligência, da família de Benedicto Belíssimo para nós, né? E eu vou falar um pouquinho, com medo que me deu uma tosse brava aí, que de vez em quando me dá. Eu quero falar do amigo Belíssimo, que esteve sempre ao nosso lado, desde os tempos do Coronel Nogueira, quando ele foi presidente da Caixa Escolar, e que fazia festas, comprava liquidificador, enfim, ajudava sempre a criançada pobre. Ele se tornou um amigo nosso. Nós passamos a admirar a vida de Belíssimo. Então a gente diz, vou falar aqui com um velho amigo, mas hoje não posso falar, um amigo velho, de outro jeito, né? Tem que ser um amigo velho. Belíssimo tornou-se uma pessoa muito especial para nós, lá embaixo do escritório, porque nos visita constantemente, levando sempre a matéria que a gente teve a honra de publicar no jornal. E essa contribuição que dá à história de Paraguaçu é uma coisa importantíssima, porque a gente sabe que a memória do povo é muito curta. O povo esquece de tudo com facilidade. E é preciso que a criançada que vem hoje, os jovens que vêm hoje, tenham o subsídio para que eles saibam o que foi Sapezal, o que foi Sapezal município, e o que é Sapezal distrito e Sapezal de saudade, porque Sapezal não é só essa saudade, né? Então, esse livro é sensacional e com certeza vai ser um motivo de estudo dessa turma, dessa juventude toda. Eu parabenizo o amigo Belíssimo, que tantas vezes nos tem visitado. Um dia desse esteve lá em casa e a gente trocou a história de Paraguaçu em quase 2 horas, né?
conversamos, revivemos fatos que para mim foram super importantes. Por isso, Benício, ao cumprimentá-lo, ao parabenizá-lo, desejando, cumprimentando também extensivo os filhos, o Celso, que um dia me deu um trabalho danado lá na escola, cortou a mão. Lembra, Celso? Ao Paulo e a Célia, que a gente teve pouco contato. Hoje estou vendo o marido dela lá, que é a cara do Zezinho, nosso grande amigo prefeito de Nutessa. Então, o que eu posso fazer? Depois que todo mundo falou tanta coisa, né? Isso já está cheio dessa coisa toda, né? Então, eu só quero abraçá-lo. Não só o escritor, mas o amigo Benedicto Benício. Vamos então, é o primeiro livro de Benedicto Benício, agora escritor. O livro contém 100 páginas, tem várias fotos de valor histórico, inclusive, e representa uma coletânea de artigos publicados pelo autor nas páginas do jornal A Semana. Nada mais natural, portanto, que a edição da obra fosse confiada a Maria Estela de Moraes Almeida, diretora de A Semana, que cumpriu seu encargo com muita dedicação e competência. O prefácio é a autoria do casal Maria de Fátima e Adalto Elias Moreira. O desenho da capa e ilustrações são felizes criações do arquiteto Denis Mendes, um artista de nossa terra. A coordenação de produção e revisão do livro estiveram a cargo de Paulo Benício. É, portanto, uma obra integral e orgulhosamente realizada por paraguaçuenses. O livro registra fatos históricos sobre as origens, a vida, a ascensão e declínio de Sapezal, um fulgurante município no início do século passado, destacando seu povo, sua gente. Expressa com muita clareza de ideias o sonho de uma comunidade de progredir, se tornar uma próspera cidade. Testemunha ocular de grande parte da sua narrativa, muitas vezes até mesmo protagonista, o autor busca passar para o maior número de pessoas sua vivência sobre Sapezal. Em sua primeira parte, magistralmente esboçada ali pelo arquiteto Denis, como todos podem ver, aquele primeiro banner da direita que consta na primeira parte do livro, né? A obra consta de um extenso trabalho de pesquisa documental, depoimentos e consultas com pessoas direta ou indiretamente com os fatos narrados. Do trabalho do autor resulta um documento de inegável valor para o registro da história do distrito de Sapezal, que teve seus momentos de glória e uma importância muito grande na constituição do município de Paraguaçu Paulista. Na segunda parte, narra Sapezal, curiosidades e coisas interessantes. Ali uma figura também muito bem caracterizada, até dizem que o Denis conseguiu um milagre ali, que é de registrar o sorriso do seu Benício, que nunca, praticamente ninguém viu. Ele teve que ter um trabalho de arte ali para criar o seu Benício sorrindo. Bom, a segunda parte trata de curiosidades, casos e coisas interessantes. O autor narra casos pitorescos e astuciosos,
que ficaram para sempre registrados na memória dos sapezalenses. Agora, só o Colégio Objetivo vai fazer, através do aluno Fernando Mustafa, uma pequena uma leitura alusiva ao livro. Como esclarecimento, quando me foi incumbido para que preparasse algum aluno que prestasse uma homenagem ou que falasse um pouco sobre o seu Benício, fiquei muito lisonjeado, primeiramente, porque nós somos amigos pessoais, como ex-companheiros do Lions, foi do Léo Clube. Então eu chamei um aluno, eu e a professora Vanessa, e por meios ilícitos conseguimos um rascunho do livro e pedimos para que ele lesse alguma parte que a Vanessa selecionou. Ela selecionou um desses casos da segunda parte, inclusive está no banho feito pelo Denis, que é daquele senhor com aquela tuba que não é uma tuba, é um baixo, e com a onça. É o caso do Manuelão. E percebemos que a linguagem é muito direta, não simples, mas direta. E que assim que o Fernando leu o conto, nos transcreveu fielmente. E ele vai falar um pouquinho sobre o conto para vocês. Estávamos hoje na casa da professora Vanessa, com o professor Claudimar, olhando o rascunho do livro Sapezal, do senhor Benício. E nos deparamos com o conto de Manuelão. Manuelão, uma figura muito conhecida na cidade de Sapezal, tocava na banda. Vivia de casa em casa, fazendo visitas e aproveitando para fazer uma boca nessas casas que faziam visita. Não tinha um emprego fixo, até que um dia arrumou um emprego de portador na ferrovia da estrada de ferro de Sapezal. Entre muitas funções, portador fazia o serviço de permitir a entrada de trens nos pátios, usando de dia uma bandeira vermelha quando o trem não podia entrar e uma verde quando podia, e à noite usava lamparina. Trabalhava dia e noite, e lá estava ele, com seu uniforme e com sua 38 enferrujada na cintura. Na Revolução de 1924, quando os revoltosos saíram de Sapezal e incendiavam todas as matas e florestas da redondeza, fazendo com que os animais pequenos morressem e os grandes necessitados que alimentavam-se deles. Começou a aparecer na cidade uma onça que vinha para a cidade à procura de alimento, comendo assim cabras e animais pequenos que viviam ali pela rua. Essa onça assustou toda a população de Sapezal, inclusive Manuelão, que trabalhava sozinho na ferrovia à noite, temendo o ataque da fera. Mesmo trabalhando com a sua 38 enferrujada na cintura. Até que um dia, toda a população de Sapezal tomou uma atitude, resolvendo chamar um caçador lá nas bandas do Rio do Peixe. O caçador veio com seus 2 cachorros e com tudo que precisaria para caçar a onça. Na primeira tentativa, não deu nada certo, pois seus 2 cachorros foram mortos pela onça, que fugiu pelo mato. Na segunda tentativa, o caçador muito esperto fez uma armadilha, conseguindo capturar a onça. Dando vários tiros nela, a onça morreu e ele tirou a sua pele, mostrando para toda a população que a onça estava morta. Assim, aliviou toda a população de Sapezal, inclusive Manuelão, que voltou a trabalhar sem medo e feliz, e também a tocar na banda. Agora, vou ler o poema Trem de Ferro, de Manuel Bandeira, que faz referência à participação da estrada de ferro Sorocabana, que retrata bem aquela época. Café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão. Agora sim, voa a fumaça. Corre cerca. Ai, seu foguista, bota fogo na fornalha, que eu preciso muita força. Oh, foge bicho, voa, foge. Passa ponte, passa poste, passa pasto, passa boi, passa boiada, passa galho de gazeira, debruçada no riacho. Que vontade de
retintura de um oficial. Ô, menina bonita do vestido verde, me dá tua boca pra matar minha sede. Ô, vou-me embora, não gosto daqui. Nasci no sertão, sou de Oricuri. Ô, vou depressa, vou correndo, vou na toda, que só leva pouca gente. Eu estou aqui em nome dos alunos, professores, funcionários e direção do Colégio ABC Objetivo, para parabenizar o senhor Benício. E como homenagem, gostaria de dar um abraço. Só uma observação, o Fernando uma vez transcreveu as próprias palavras, tá? Ele deu o que ele escreveu na casa dele, na casa da Lívia. Bem, uma das páginas iniciais do livro, ele diz assim, é uma frase de Abraham Lincoln, ex-presidente dos Estados Unidos. Gosto de ver um homem orgulhar-se do lugar onde vive. Gosto de ver um homem viver de modo que seu lugar se orgulhe dele. A exemplo de Lincoln, nós também gostamos de ver um homem orgulhar-se do lugar onde vive. O lançamento deste livro é uma demonstração em contexto de quanto Benício se orgulha do lugar onde vive. Todos nós estamos orgulhosos dele, pelo livro, pelo seu modo de viver. Paraguaçu, seu lugar, se orgulha de Benedito Benício. Assim é Benedito Benício e sua nova criação. Que autor e obra tenham vida longa. A comunidade agradece por este magnânimo serviço de resgatar a história de nossa terra, de nossa gente, para a vedete da noite. Com a palavra, o autor Sapezal, da Ascensão do Império, o senhor Benedito Benício. Senhor Prefeito, doutor Eduardo Segato, meus queridos familiares, prezados senhores e distintas senhoras, apresento-lhes a minha saudação cordial e o meu complexo fraterno. Inicialmente, agradeço sensibilizado, mas com incontida alegria, a presença de todos que, atendendo ao nosso convite, aqui se encontram para prestigiar o lançamento do livro de minha autoria, intitulado Sapezal da Ascensão ao Declínio. O meu agradecimento se estende a todos que, direta ou indiretamente, colaboraram para a realização desta reunião de lançamento, a começar pelo presidente deste clube, meu companheiro Leão Jatir Ramos Vieira, que colocou à nossa disposição o recinto desta sede no lar. Os meus amigos, os companheiros e doadoras e a todos aqueles que me incentivaram a lançar o livro, que reúne a história de um lugar que, em seu período de ascensão, teve a felicidade de contar com homens destemidos que, com entusiasmo e perseverança, lutaram e não mediram esforços para levar avante, até quando foi possível, o seu projeto de construir a cidade dos seus sonhos. Destaco o trabalho incansável, eficaz e indispensável mesmo, desenvolvido pela ilustre e competente jornalista da TEA Semana, professora Maria Estela Moraes de Almeida, coadjuvada pela sua dileta filha Maria Luísa, assim como as incessantes diligências empreendidas pelos meus diletos filhos. O sucesso desta exibição e providências correlatas
se deve a essas pessoas. Devo também ressaltar a excelente colaboração do ilustre paraguaçuense Denis Mendes, um gênio em trabalhos artísticos. Aos sapezalenses que lutaram com denodo para remover os obstáculos e dificuldades que apareceram na senda do desenvolvimento do lugar, o merecido louvor e o meu prêmio de admiração, já expresso na dedicatória do livro. Aos oradores que antecederam, companheiro Jatir, professora Lourdes Pires Camargo Pinheiro, meu querido sobrinho Ednei, vou deixar de mencionar o título do parentesco, professor Osório Moraes, diretor da semana, estes dois últimos companheiros Elaine e esse garoto encantadinho Ronaldinho. Estas pessoas que com a sua locução brilhante, fluente e eloquente, demonstraram saber, talento, erudição, inteligência e amplo conhecimento de literatura, o meu prêmio de admiração, estima e gratidão. A ideia de se resgatar a história de Sapezal se deve a muitas razões afetivas e a todo o sentimento revivido desde a minha infância e adolescência. Acrescento ainda o manifesto desejo da parte de educadores e até de alunos das escolas existentes no lugar em conhecer a história de Sapezal, começando pela sua fundação, a sua evolução, a contribuição que a população dera ao setor socioeconômico e político da região, o seu período de ascensão e, finalmente, a causa do indesejado declínio. Essas indicações eram feitas constantemente. Assim sendo, e entendendo que todo lugar deve ter a sua história, iniciei um trabalho intenso e constante de buscas, entrevistas, coleta de documentos, recorri a assentamentos em cartórios públicos, jornais e bibliotecas, cujo trabalho resultou na publicação por capítulos no jornal local A Semana da História de Sapezal. A escassez de material gráfico, documentos e fotos, principalmente, dificultou o trabalho, mas mesmo assim foi possível levantar a história de Sapezal. Vale lembrar a frase da escritora norte-americana Shirley Moore, que afirmara: o que importa é o que você faz com o que tem. Repito, o que importa é o que você faz com o que tem. Não me faltaram sugestões no sentido de se reunir as publicações em um livro que daria a conhecer a atual geração e a posteridade a história de Sapezal. Aceitando a ideia, procurei editar um livro que hoje está sendo colocado à disposição de todos. Embora o seu conteúdo não seja muito extenso, não deixa ele de registrar a real história de Sapezal, o que me propus realizar. O poeta da liberdade, Carlos Soares, em um verso de seus poemas, assim se expressa: ó bendito o que semeia livros, livros a mão cheia, e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. O livro que registra a história de Sapezal pode ser considerado como uma gota d'água no oceano dos livros, mas não deixa de ser um livro a mais na imensa coletânea dos historiadores. A segunda parte, que já foi dito pelo Celso aqui, reúne curiosidade, casos e coisas acontecidas em Sapezal. Finalizando, vale lembrar que Sapezal já teve o seu período áureo, quando procurou se projetar entre as localidades da Alta Sorocabana e depois, diante dos fatores desfavoráveis, começou a declinar. Entretanto, um fato incontestável enaltece os sapezalenses do passado. Os seus descendentes, filhos e netos, prestam relevante serviço a outras comunidades, e os seus nomes figuram no livro
com homenagem aos seus antepassados. Muito obrigado. Senhores, normalmente o protocolo se encerra, né, com os participantes mais ilustres, mas nós somos bons anfitriões e existe o senhor Benjamin Rezende de Prudente. Nós vamos abrir a sessão e ele quer usar a palavra neste momento por alguns instantes. Se justifica o Dr. Benjamin quebrar o protocolo, que ele esteve do meu lado, sempre prudente, quando discutimos sobre o livro do meu pai. O Dr. Benjamin escreveu Raízes Prudentinas, tem uma folha de serviços para literatura, professor de literatura, escreve no Oeste Notícias, ele estava do meu lado, me dando força. As reportagens do Oeste Notícias, o Dr. Benjamin sempre enfatizando. Meu pai dizia, não, deixa pra lá, Dr. Benjamin, traga alguma coisa do seu pai. Conversava novamente, traga alguma coisa do seu pai. Então o protocolo deve ser quebrado, porque é uma pessoa especial, Dr. Benjamin Rezende, meu grande amigo, mestre, professor. Muito obrigado pelas palavras honrosas. Senhor Benedito, Benício, familiares, senhor prefeito municipal, autoridades presentes, pessoal do Lions Club, meus amigos de Presidente Prudente, pessoal que está aqui presente, uma homenagem toda especial, carinhosa, amiga ao nosso escritor Benedito. Eu só quero dizer para os senhores o seguinte: eu acompanhei este livro praticamente desde a primeira publicação do jornal local, A Semana, e o Paulo me trazia realmente essa história que eu me empolguei por ela, gostei, disse, não, tem que escrever, há que resgatar a memória de uma localidade tão importante dentro da Alta Sorocabana. Isso me fez amigo do senhor Benedito, sem nunca cumprimentá-lo, é a primeira vez que eu estou vendo, mas de coração já vim acompanhando todo o trabalho dele, esse trabalho maravilhoso, que esta comunidade tem que se orgulhar, porque resgatar a nossa história é nosso dever, é nossa finalidade. Eu agradeço ao Paulo, agradeço aos familiares, abrir esta exceção e desejo a todos, vamos ler o livro e incentivar o senhor Benedito a escrever mais. Tem uma segunda parte. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu vim a Conceição comer aqui um peixe na telha, né? É uma história que tem que ser resgatada. E a história de Paraguaçu Paulista também. Nisto eu digo para vocês, amigos, a história tem que ser dentro de nós. E nós, a cada dia, fazermos dela uma história do nosso país, da nossa vida e, finalmente, aquilo que é mais importante é o que disse o nosso escritor, o grande poeta português Fernando Pessoa. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Muito obrigado. Bem, senhores, encerrando essa parte formal, eu quero dizer que a partir de agora teremos o som do artista da terra, o Arnaldo, violonista, que estará habilitando o coquetel que estará sendo servido. E também queremos dizer que o senhor Benício vai estar sentado na mesa, ali ao fundo, naquela pequena sala de estar improvisado ali, para autografar os exemplares de quem dispuser, de quem quiser. Então, muito obrigado pela atenção, pela presença de todos e boa noite. Mas
Uma fragilidade sem fim, um pensamento mal